E aí, gurizada medonha? Estão tacando ficha nos roteiros que vocês querem escrever? Bom, vamos finalizar a nossa série sobre roteiro e falar sobre o ato 3. Então, o que é que vai acontecer no ato 3? Relembrando as nossas 4 perguntas básicas, a quarta pergunta é: o que acontece se o personagem principal falhar? Então essa vai ser uma das questões norteadoras do nosso terceiro ato. Porque quando a gente criou essa primeira estrutura básica das 4 perguntas para a gente escrever o nosso roteiro, para a gente escrever a nossa história, a gente colocou aqui que existe algo em jogo. E a gente fez a nossa audiência assistir 1h30 de filme, para aquela estrutura de filme de 2 horas, com um modelo, e as pessoas vão passar esse tempo todo esperando essa resposta aqui, que a gente, como roteirista, vai dar no ato 3. Além disso, tem uma outra propriedade. Lá no vídeo sobre o ato 1, eu falei sobre a questão central, que é a questão norteadora de todo o roteiro, que ela ia ser explicada, que ela é estabelecida no primeiro ato e ela vai ter que ser respondida no terceiro ato. Porque você imagina, se você estabelecer a questão central do roteiro no ato 1 e não responder no ato 3, vai ter gente querendo bater em você. A gente vai ficar com um sentimento de não fechamento horrível. Então, no ato 3, a gente tem a resolução da questão central. Como eu tinha dito, na estrutura aristotélica, o ato 1, a apresentação, a gente vai apresentar todas as informações necessárias para a audiência compreender sobre o que se trata essa história e quem é o personagem. O ato 2, a confrontação, vai acontecer tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. O ato 3 se chama de resolução, porque é a resolução do roteiro. E a resolução do roteiro se dá pela resolução da questão central. Por isso que é bom a gente ter um método, essas coisas de aquelas 4 perguntas, a questão central, para o roteiro ter uma lógica. E agora a gente vai analisar por que eles chamam aqui o terceiro ato de mártir, ou o nosso personagem é um mártir no terceiro ato. Então a gente vai aqui nos arquétipos, clicamos aqui no mártir, e a gente tem a seguinte descrição: o arquétipo do mártir. Para responder a questão central, o herói deve estar disposto a morrer sem negociação, se tornando um mártir. Apenas pela vontade de perder tudo, ele pode conseguir tudo. Tá, isso parece um pouco tautológico ou sem lógica, mas já vai ficar claro. Pegando o caminho do arquétipo do mártir, o herói não tem mais motivação da possibilidade de sucesso. Ao invés disso, ele é guiado somente pelo desejo de fazer o que é certo ou necessário, não importa as consequências. Uma vez que ele desiste do pensamento de vitória, abraçando a transição de guerreiro para mártir, o destino, a natureza ou Deus recompensa ele, dando a ele aquilo que ele não tinha mais esperança de conseguir, o sucesso. E talvez, se ele tiver sorte, é tudo o que ele precisava o tempo inteiro. Então, essa explicação aqui, ela vem de encontro com a jornada do herói, com a parte final da jornada do herói, que é a morte e o despertar. A última parte, a vitória, é só as coisas deram certo e volto para casa. Como é que funciona esse esquema, então, na jornada do herói? Na jornada do herói, o nosso personagem ele é massacrado no final e ele perde tudo. Por isso que a gente diz que é uma morte metafórica. Às vezes tudo que ele acredita, as coisas que ele lutou, ele perde. E a única coisa que sobra é a motivação interior. Porque isso aqui é uma estrutura mitológica. A jornada do herói vem de estudos de mitologia de toda a história humana. E os heróis sempre passam por esse estágio da morte, onde eles se tornam um mártir. E eles vencem a partir do seu desejo interior, da força do seu espírito. E uma vez que ele morre por causa das coisas que ele acredita, então ele é capaz de despertar como um novo ser humano. Esse é o ciclo da jornada do herói. A transformação do espírito humano, o despertar uma nova forma de ser e, a partir disso, alcançar a vitória estabelecida lá no início.
A jornada do herói tem aqui uma bifurcação da rebelião e do despertar, que eu não vou falar aqui, uma forma diferente da gente terminar o terceiro ato. Vamos voltar para a nossa análise lá no Contour. A gente estava até agora seguindo Star Wars e vamos dar uma olhada como o Luke é um mártir no ato 3. Aqui está escrito, ó. Com o destino da princesa e a rebelião em jogo, o Luke desliga o computador de mira do X-Wing dele. Ele rejeita a tecnologia e deixa o destino dele, da rebelião e da Leia, nas mãos da poderosa força, de forma que ele dá o último tiro e destrói a Estrela da Morte. Então aqui no Star Wars é bem clara essa negação que o Luke faz de perder as ferramentas que ele tem. Ele desliga o computador da nave e utiliza a força para acertar aquele maldito torpedo que supostamente é um tiro impossível. Então dessa forma que ele vai se tornar um Jedi, que ele vai conseguir cumprir o papel dele e resolver a pergunta principal, a questão sobre a princesa vai morrer e o Império vai destruir os rebeldes? Não, o Luke conseguiu acertar o tiro e destruir a Estrela da Morte. Dessa forma vai ser respondida a questão central, o Luke vai se tornar um Jedi? Sim, o cara utilizou a força da forma mais poderosa que existe. Ele salvou a princesa e destruiu a Estrela da Morte dessa forma. E essa estrutura ela é muito interessante porque ela não serve só para um filme de aventura como eu tenho seguido até agora do Star Wars. Tem um outro filme aqui que eu acho fenomenal, que também coloca essa explicação sobre o mártir de forma extremamente poética, que é o Beleza Americana. Se o Lester falhar, ele vai ficar trancado na existência impotente e sem amor que ele vive. A questão central colocada no final do ato 1 do Beleza Americana é: será que o Lester vai conseguir superar a Angela e recuperar a sua juventude e paixão por viver? Porra, é um troço bem bacana, né? Isso nos leva a dar uma olhada na estrutura que o programa coloca aqui do ato 3. Como eu já tinha explicado, o filme, a maior parte do filme, o ato 2, ele vai ficar balançando entre o medo e a esperança, o pêndulo aquele, através de perguntas, através de questões narrativas que a gente vai responder sim ou não. E o final do filme, no ato 3, a gente vai ter o Big Yes e Big No. Então, os filmes são sempre assim. O terceiro ato vai começar com Big Yes, parece que tudo vai dar certo. Daí vai acontecer alguma coisa que vai negar esse Big Yes. Então as coisas vão ir praticamente para o inferno, vai tudo pelos ares, para finalmente ter o Final Yes, ou a resolução do roteiro, a resposta para a questão central. E no Beleza Americana isso é feito de forma muito bonita, porque ó, o Lester ele seduz a Angela e ela admite que ela é virgem. Nesse ponto ele desiste de transar com ela, que ela é a amiga da filha dele, que é toda bonitinha e coisa, e ele desiste de se dar bem dessa forma. Então é um exemplo bem bacana sobre a morte e o despertar. No Star Wars a gente vai ter essa mesma estrutura. O pessoal vai com um esquadrão de X-Wing atacar a Estrela da Morte, parece que as coisas vão dar certo, daí as naves começam tudo a ser derrubada e no final o Luke faz aquilo que eu já expliquei de utilizar a força para disparar o torpedo e conseguir salvar o dia. Então, pessoal, nesses pequenos vídeos que eu criei, não são tão pequenos, tem cerca de 20 minutos os vídeos, mas para falar de tanta coisa, eles acabam sendo pequenos e não dá tempo de falar tudo. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouco para quem não conhece sobre a estrutura narrativa da linguagem no roteiro, separadas em atos, introdução, confrontação e resolução. Consegui falar um pouco como esses atos refletem a jornada do herói, que é a estrutura narrativa mais importante e mais poderosa que a gente tem. E ao final dessa explicação toda, eu espero que vocês não tenham aprendido a estruturar um roteiro. Eu espero que vocês tenham aprendido coisas, criado dúvidas na cabeça para continuar buscando informação e estudando sobre a estrutura
do roteiro de um filme. No próximo vídeo, que é o último sobre o tema de roteiro, eu vou pegar o Celtics e vou escrever um pequeno roteiro para mostrar para vocês como que é o formato de um roteiro em um programa que para mim é um absurdo de legal e de massa de utilizar para escrever roteiro. Então, até a próxima!